Obra Lírios de Esperança, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance do Fogo. Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. O Livro dos Espíritos, questão 973. Capítulo 10. Os ovoides. Fomos então convidadas a regressar ao quarto. Percebendo-lhe os olhos marejados, a fim de não sermos indelicadas, Selena pronunciou: Irmão Cícero, gostaria de fazer algumas questões sobre o vídeo da cirurgia, desde que não cause constrangimentos. Posso? Estamos em visita de amor e aprendizado, minha irmã. Fique à vontade. Não se preocupem com Marcondes. Em verdade, seu estado é sintoma de melhora. Nesta casa de amor, as lutas de uns e outros são lições vivas para a caminhada de todos. Não se acanhe em indagar, quanto mais melhor. Enquanto fazíamos as visitas na ala, Hermance explicava-me detalhes da história espiritual do nosso querido companheiro. Também tive minhas histórias afetivas e... Seja bem clara, Selena, interveio o professor. Nós quatro, nesta singela reunião, formamos a escola espontânea da vida. Não será justo, com a misericórdia celeste, tão abundante conosco, adiarmos mais as lições de que necessitamos. Basta a fuga que empreendemos enquanto na carne. Não sei se serei inconveniente. Posso utilizar a história de Marcondes para minhas indagações? Marcondes, responda você mesmo. Só agora começo a perceber a natureza de minhas faltas e o bem que me faz colocá-las sob a luz da verdade. Creio, Selena, que suas indagações ajudarão o meu raciocínio, ainda intimidado pelo remorso. Embora não conheçam o nome Eulália, calou-me fundo no íntimo. Perguntar sobre ela não lhe causará incômodo? São as perguntas que mais anseio saber nesta hora, respondeu o dirigente algo entristecido e saudoso. Qual a situação espiritual de Eulália neste drama vivido pelos nossos irmãos, professor? Eulália foi uma abortista repetente. Adquiriu contas extensas nas questões afetivas em inúmeras vivências levianas. Com esse comportamento, adotado em sucessivas oportunidades corporais, consorciou-se com as falanges desencarnadas da depravação no mundo, pregadores da alucinação dos prazeres, em prejuízo das alegrias da alma. Foi uma fria destruidora de lares. Não acreditava nos laços de família, uma vez que sua história, a essa época, foi vivida nos tristes cenários da Veneza das cortesãs, no ano 1315. Na sucessão dos atos tresloucados, exauriu suas forças ao longo da vida, passando a colher os frutos de suas malfadadas decisões. Foi na França, no ano de 1574, que ela se atolou em lamentável história de devassidão. Preparada para renascer, depois de resgatada das malhas obsessivas de impiedosos vampiros, receberia vínculos do coração cruelmente lesados por sua insânia. Corações que caminhavam para os labirintos sombrios da deformação perispiritual, depois de séculos no ódio desenfreado. Eulália os receberia como filhos? Indagou Selena, tomada pela curiosidade. Ela receberia 8 laços afetivos que tomavam o caminho da ovoidização, conquanto guardando ainda algum lampejo de consciência. Todos seriam creditados à sua maternidade para reerguimento moral pelo acolhimento afetivo. Ela conseguiu? Indagou novamente Selena. Infelizmente não. Abortou todos. Diante da resposta, Selena teve um mal súbito, como se a história lhe calasse fundo no ser. Está tudo bem, Selena? Sim, o assunto me toca profundamente. É só isso. Tome um pouco d'água. Selena suspirou para continuar, quando Marcondes exclamou: O senhor disse que foi nessa época a sua grande queda. A lei tem códigos que não estão sujeitos a modificações.
O circuito de forças gerado pela maldade tem vida específica. Eulália, nessa época, chamada Condessa Isabelle Perry, de família nobre na corte francesa, trazia a marca psíquica da mulher de muitos crimes ocultos. Sua constituição perispiritual adaptou-se vibratoriamente ao campo de forças de retração, ou seja, uma teia psíquica na qual são capazes de permanecer longamente os efeitos de suas atitudes irresponsáveis. Foi assim que os 8 filhos expulsos se agregaram ao seu psiquismo em regime de vampirismo espontâneo. Passaram a viver 9 espíritos em um só corpo. Professor, mas e a interferência dos espíritos amigos? Interrompeu Serena. Como disse, Eulália era repetente obstinada. É da lei que, depois de todos os recursos da bondade, cada alma seja entregue às suas obras, em regime expiatório, sobre aprovação e reconhecimento da dor corretiva. Isabelle desencarnou nessas condições. Ao longo desse condomínio psíquico, seus desafetos entraram automaticamente em processo de ovoidização depois dos abortos. Tudo era previsível segundo os técnicos da reencarnação. Ou reencarnavam ou se acoplavam à mãe. Um quadro expiatório, cujos limites estavam todos superados em razão do descaso obstinado do coração leviano de Isabelle. Ela passou para a vida dos espíritos, carregando em si os efeitos desastrosos de suas decisões. Socorrida e amparada novamente, já era seu terceiro retorno nessas condições. Teve 8 ovoides alojados em seu útero, até a pregressa experiência como Eulália. Mas é possível, professor? Perguntou Marcondes. Tenho dificuldade em assimilar essas ocorrências. Por qual motivo? Parecem-me injustas. Somente quando estamos prontos para olhar o passado e analisar a trilha sanguinária do mundo, da qual raríssimos de nós escapamos, poderemos entender as razões de semelhantes tragédias da caminhada. O que falta ao homem espírita é visão sistêmica, processual. Desconhecendo detalhes da trajetória de Eulália, espírito, fica difícil compreender o resultado infeliz de suas atitudes. A lei natural é a mesma em qualquer circunstância. Não lhe passa na mente o sentido divino dessa experiência? Nem imagino, respondeu Marcondes com sinceridade. Eulália abriga na sua intimidade 8 espíritos dilacerados pela maldade. Não lhe ocorre que nessa condição desditosa ela é a mãe em regime de expiação? Não lhe passa pela mente a ideia de que o ventre de nossa irmã é visto pela celeste misericórdia como uma acolhedora incubadora defensiva? O que seria desses 8 enfermos se estivessem à solta nas mãos criminosas dos vampiros inteligentes? O que seria da própria mãe na mão dos gênios da maldade? A situação de Eulália é a da sanção corretiva. Dor resgate, dor evolução. Suas enfermidades dolorosas foram freios contra a loucura desenfreada. Suas energias físicas foram mantas psíquicas para os filhos implantados. É a lei de solidariedade em níveis inferiores, a cada qual segundo suas obras. Eulália foi gerada em tumultuada gravidez. Aos 3 anos de idade apresentou a primeira anomalia, um corrimento com constituição sanguínea. Aos 6, seu abdômen era tomado por inchaços intermitentes. Raramente ela conseguia se ausentar do corpo, com facilidade para o sono refazente. Aos 9, teve seu primeiro ciclo menstrual, anovulatório. Aos 11, teve um quadro semelhante a uma gravidez tubária, porém sem relacionamentos sexuais. Experiência que se repetiu, formas monstruosas eram geradas sem cópula. Cistos e miomas, rins e vesícula alterados em seu funcionamento. E, por fim, o câncer destruidor. Todo esse conjunto de dores foi alvo das mais diversas formas de abrandamento em favor de nossa irmã. Entretanto, a dor-sentimento, aquela que retumbava na sua intimidade consensual, constituía a prova na qual nenhum de nós tinha o direito de interferir. De longe, as dores físicas poderiam ser comparadas às lutas de depressão e solidão vividas por Eulália. Já imaginou o que significa para uma mulher
sentir a desesperadora sede afetiva de acalentar um filho e não consegui-lo? Nossa irmã, em razão de seu quadro, carregava a mais grave prova. Sentia que tinha os filhos no próprio ventre, embora não soubesse explicar a raiz de tal emoção. Em face disso, psiquiatras eminentes catalogaram-na como candidata a psicoses graves. Seus sonhos eram povoados de crianças que lhe agrediam o corpo com golpes dilacerantes. Acordava com insônia persistente, acariciando o abdômen, como se estivesse grávida, para depois de alguns segundos despertar completamente da miragem e entregar-se à tristeza. Vezes sem conta, ouvia rumores estranhos e sons agudos, acreditando-se louca. Eram expressões sonoras das formas desumanizadas que portava em si mesma. Marcondes ouvia tudo como se fosse narrada sua própria história. Em si mesmado, com o olhar fixo no professor, parecia distante no tempo. Repentinamente, tomado de muita emoção, se expressou: aquele ser que saiu de mim é meu filho? Marcondes, está tudo bem? Perguntou o professor. Vejo cenas na minha mente. Uma mulher parisiense muito bela. É Isabelle Pirret. Meu Deus, que nitidez das visões. Nunca experimentei algo assim. Ela é linda, ela é linda. Que saudade, professor. Num átimo, o professor Cícero pediu-lhe que fechasse os olhos e colocou a mão direita no centro frontal de Marcondes, como se fizesse leve massagem no sentido horário. O dirigente recobrou sua lucidez e mostrou-se enfraquecido em razão da experiência. Refeito depois de instantes, ele indagou: sou o pai de um daqueles 8? Sim, Marcondes. Seus laços com Eulália ultrapassam a fronteira do tempo presente. Sua história transcende o eventual encontro extraconjugal da recém-finda vida corporal. Deus tem piedade de nós. Novo pranto tomou conta de Marcondes, emocionando igualmente Selene e a nós. Acalme-se, amigo. Sua experiência com Eulália, conquanto ao adultério infeliz, não significa falência e queda. Seu caso é de negligência e adiantamento a que, descuidadamente, muitos companheiros de lide doutrinária têm se entregado. Não consigo mensurar a extensão de minha falta, professor. Agradeça a Deus, meu filho, por estar nesta casa de bênçãos. Não queira saber o que acontece com irmãos da doutrina que fazem o mesmo trajeto acrescido da leviandade no coração. Aqui você terá tempo e ocasião para realizar o serviço de reerguimento que o aguarda. Por isso, renuncie enquanto é tempo. A prepotência que vem tomando conta de muitos corações sinceros de nossa seara em razão do orgulho do saber. Tudo me parece muito trágico e sublime ao mesmo tempo. Que diferença há entre um ato de negligência e leviandade? Não teremos sido levianos, Eulália e eu? O bem e o mal se confundem. O que é o mal, senão o desejo do bem interpretado sob fascínio do egoísmo? Os negligentes são aqueles que poderiam, mas não quiseram, vencer o mal em si mesmos. São mais descuidados que irresponsáveis. Os levianos são aqueles que nem sequer desejaram tentar a melhora. Optaram pelo caminho do erro, apesar de conhecerem a verdade. Imagina onde estariam você e Eulália se estivessem entregues aos despenhadeiros da leviandade incontida nesta hora? Mas, em nossa atitude, não devíamos. Eu aceitava com tanta lealdade as minhas tendências nessa área, esforcei-me com sinceridade para não tomar esse caminho, a despeito dos impulsos enfermos que carregava. Não sei explicar como cheguei a esse ponto. Não basta aceitar as imperfeições, é necessário senti-las a fim de reeducá-las com sucesso. Há muitos companheiros de ideal repetindo frases acerca de si mesmos, sem internalizá-las realmente nas fibras do sentimento. Quando sentimos o dever, somos impulsionados aos mais amplos voos de elevação. Que consequências existem para um negligente, professor? São menores que para um leviano? As consequências são claras: culpa, morte, doença, remorso tardio. O preço está sendo pago. Contudo, não é da lei que o homem seja punido,
e sim que tenha chances de se resgatar quando apresente as mínimas possibilidades para esse objetivo. É o seu caso e de Eulália. Quanto aos levianos, chegará um momento em que você poderá comprovar por si mesmo os efeitos de suas ações. Nesta casa, temos milhares deles. Futuramente, em visitações fraternas, verá com seus próprios olhos. Como está Eulália hoje? Bem melhor. Trabalha ativamente na Câmara dos Ovoides, nesta casa, e se tornou, por seus méritos, a responsável por alimentá-los e realizar tarefas somente afeitas a técnicos muito experientes. Não poderia vê-la agora? Para o seu próprio bem, esse encontro se dará na hora oportuna. Espere mais um pouco. E quanto a mim, o que farei pela minha paz? Um futuro de esperanças o aguarda. Acredite em Dr. Inácio, na sua experiência, e confie o seu coração. Farei isso. A propósito, Marcondes, interferiu Selena, que acompanhava tudo atentamente. Dentro de alguns dias, visitarei o meu grupo espírita, em companhia de Dr. Inácio e Dona Modesta. Aquela senhora no vídeo da cirurgia? Indagou Marcondes. Ela mesma. Estou exultante com a oportunidade. Fico feliz por você, Selena. Pelo visto, seus caminhos como espírita não foram tão infelizes quanto aos meus. Tive minhas lutas, mas encontro-me em paz. Fico pensando, se tivesse a coragem de confessar meus segredos. Pegando um gancho nessa fala de Marcondes, professor, esses segredos estão sendo muito comuns entre os amigos espíritas? Interferiu Selena. Fale por você, querida amiga. De minha parte, creio ter sido sempre muito transparente. Nem sempre isso vem ocorrendo. Infelizmente, o movimento espírita está tomado por uma crise epidêmica. Crise epidêmica? Mostrou-se curiosa a dirigente. A mesma que atacou Marcondes. Que epidemia é essa? Manifestou Marcondes.